Veja no ICL Notícias, segunda edição. Trégua na guerra comercial. Estados Unidos e China anunciam suspensão do tarifaço por 90 dias. China, 67%. Recado brasileiro para Trump. Na China, Lula critica tarifaço e diz que protecionismo pode levar à guerra. O protecionismo no comércio pode levar à guerra, como já aconteceu tantas vezes na história da humanidade. Treta entre golpistas. Michel Temer articula novo nome da direita para 2026 e enfurece bolsonaristas. Cambada de frouxo! O ICL Notícias, o jornalismo verdade, está no ar. Olá, boa noite, ou melhor, boa tarde para quem for de boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo em todos os nossos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também no canal da Voz Trabalhadora e na sua TV no Rio Grande do Sul, a Pop TV. Chico Sá já está posto aqui comigo? Boa tarde, Gabi. Boa volta. Ainda com o cheirinho do sol de Pernambuco. Seja bem-vinda. Ah, é bom demais, né? Vir do sol de Pernambuco, vamos chamar Brasília também. Cheirinho de Heloísa Vilela. Planalto Central. Que saudades dela, Elô, boa tarde. Que saudade, Gabi, você faz muita falta. Ah, vocês Vamos também, lá. gente. Bom demais, ó, o calor aqui. Fui recebida pelo calor. Aqui em São Paulo tá frio, mas o calor do estúdio Tem que ser. Aqui em CL é outra bom parada. Demais. Bom demais. É outra história. E já vamos chegar falando de Estados Unidos e China, né? É engraçado, eu saí de férias, voltei, a gente continua falando de guerra comercial. Não tem jeito, né? Mas pelo menos agora a gente teve uma novidade nessa história, né? Vamos sair um pouco daquela andou, né? A história andou um conceptiva. pouco, né? Exato. Só para trazer um pouquinho aqui dos detalhes, para a Elô também já comentar com a gente, trazer a análise dela, tem uma espécie de trégua que está rolando, né, agora, que vale por 90 dias entre Estados Unidos e China. Então, as tarifas sobre as importações chinesas vão cair de 145% para 30%, e as da China sobre os produtos estadunidenses, né, americanos, vão ser reduzidas também de 125% para 10%. Até o presidente Lula, que está na China, né, comentou a respeito dessa história. Vou chamar, então, a fala do presidente Lula e, na sequência, a gente volta a falar desse assunto. Vamos lá? Não existe saída para um país sozinho. É preciso que a gente tenha consciência que nós precisamos trabalhar juntos. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Porque o multilateralismo, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o que garantiu todos esses anos de harmonia entre os Estados. Não foi o protecionismo. O protecionismo no comércio pode levar à guerra, como já aconteceu tantas vezes na história da humanidade. O que nós queremos é o multilateralismo para que a gente possa praticar o livre comércio. Elô, eu já quero te ouvir sobre isso, porque eu quero saber se o Trump afinou, se isso é estratégia política, o que é isso? Com certeza o Trump afinou, não conseguiu fazer frente às pressões todas que devem ser enormes dentro dos Estados Unidos, porque você imagina que do lado de lá na China, o que tem de empresa americana querendo embarcar produto para os Estados Unidos não está conseguindo, porque está com medo de como que vai ser na hora que chegar lá. E vou dizer uma outra coisa, viu, Gabi? Essa história de um prazo de 90 dias para ter uma trégua nessas tarifas é outro problema, porque a gente não pode se esquecer, economia não é matemática, economia é sentimento, é expectativa, é o que você acha que vai acontecer, a segurança de que no futuro próximo as regras hoje estarão também valendo. Então, o Trump mexeu com isso tudo, fez uma confusão generalizada e acabou
criando problemas em várias cadeias produtivas, porque você não faz um automóvel, um avião, sem trazer peças de vários lugares. Então ele tornou a atividade produtiva nos Estados Unidos uma verdadeira confusão. E a política migratória que ele está fazendo também. Então são muitas incertezas, muitos problemas que você... Tem um amigo meu que me ligou, estava me falando, Heloísa, agora aqui em Nova York eu chego no supermercado, tem prateleira vazia. Prateleira como se fosse na Covid. Imagina o que é isso, né? Tem dono de restaurante que teve funcionário preso dentro do seu restaurante, saiu algemado, o cara agora tem medo de contratar quem não seja americano. E cadê que os americanos querem trabalhar no restaurante dele? Então tá tudo uma incerteza só. E eles anunciaram esse acordo aí de 90 dias para definir então como é que vai ficar de fato essa política de tarifas de um lado e de outro. Mas enquanto isso não tiver uma resposta definitiva, a incerteza continua no ar. E quem é que faz negócio com incerteza? O cara não vai comprar nem vender sem saber de fato qual vai ser a tarifa na hora que ele fechar o preço ou na hora que chegar lá no outro país. Então, assim, é um desastre, não importa de que maneira a gente olhar para essa situação. Afinou, né? Afinou, se a pergunta o Trump afinou, afinou. Chegou com toda aquela arrogância, com toda aquela empáfia, propondo o jogo e recebeu um checkmate, né? Da paciência chinesa, a arte da guerra, a arte de saber ser mais estratégico. Não adianta falar alto, né? e todo aquele marketing, aquele barulho, aquela zoada. Na hora H, os chineses souberam mexer melhor as pedras, o Trump recua e está aí, o jogo em 10%. E a gente falava isso, né, Elo e Chico, até onde o Trump vai conseguir esticar essa corda? A resposta é até bater ali, né, principalmente também no dinheiro, no bolso, sim, né, no dinheiro das pessoas, preocupação financeira das pessoas. Quem é dona de dinheiro forte nos Estados Unidos começou a chiar. Exatamente, aí ele aguenta as empresas, o grande negócio, a grande fortuna, chegar lá em cima dele e falar, não dá, você tem que recuar, chega, isso tá uma zona, e é quem financia a campanha, né, quem dá dinheiro para ele, então não tem como, chega uma hora que o cara não aguenta e a China ficou lá firme. E a gente vinha falando disso, quem é que tinha condição de aguentar esse jogo mais tempo, a China ou os Estados Unidos? A China, claro. Né? A China tinha muito mais condição de aguentar esse jogo mais tempo e já vinha reduzindo seu volume de exportação para os Estados Unidos desde o primeiro governo Trump, quando o Trump começou com esse negócio de impor uma guerra comercial com a China. Então eles já vinham fazendo esse trabalho de redução das exportações para os Estados Unidos. E claro, uma economia, né, que tem um controle estatal tem muito mais condição de resistir a essa pressão por muito mais tempo. E foi o que aconteceu. Trump teve que falar fino. E, claro, o discurso dos Estados Unidos é que não, que a China que aceitou e tal, mas a China não cedeu em nenhum momento e ele teve que voltar ao que era antes, por 90 dias, né? Agora vamos ver se no fim dos 90 dias ou até mesmo antes eles vão estabelecer que não, que é isso mesmo que vai ficar assim do jeito que tá, né? É o que é mais provável que aconteça, né? Exatamente. Exato, Elu. Nem o Elon Musk apoiou o Trump nessa, né? Nem o Elon Musk também foi prejudicado. Não, porque ele tem interesse, ele tem linha de montagem lá na China, então nem o Elon Musk estava junto. Pois é, os bilionários também ficaram preocupados com essa história toda, então fica difícil, né? Aí quando você está em cabo de guerra com gente que tem grana, aí já fica mais difícil, né, para o Trump continuar falando do grosso, gente. Mas a gente estava vendo... Difícil. Agora... Fala, Elu. Não, e eu achei que foi muito, assim, o momento dessa viagem do presidente Lula à China não podia ter sido mais propício. Claro que ela já estava marcada antes, né? Mas foi, assim, um timing perfeito para ele fazer justamente o que ele fez, fazer a crítica ao Trump, fortalecer as relações com a China, aumentar muito o volume de investimentos que a China vai fazer no Brasil. E aí tem uma série de coisas que a gente pode destacar, que eu achei que foi... o discurso do Lula foi, assim, impressionantemente
forte no sentido da valorização das relações Brasil-China. Super, Elô. Eu acho que vale super a pena a gente começar a entrar nessa história, porque a gente tem, já mensurando, né, que essa visita do presidente Lula vai atrair mais ou menos 27 bilhões de reais em investimentos chineses aqui, né, no Brasil. Então, olha só do que a gente está falando. A gente tem também uma delegação importante, é mais uma viagem que o presidente Lula tenta ali construir, né, fortalecer as relações políticas dele também. Então, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi junto, 11 ministros do governo também estavam lá, né, estão lá, melhor dizendo, e também 200 empresários brasileiros, cerca de 200 empresários brasileiros. Então, tem investimento de tudo quanto é tipo, né, Elô? Isso que eu queria ouvir de você. Tem montadora de carro elétrico, tem fábrica de semicondutor, enfim, serviços em geral, delivery e coisas desse tipo, né? E ele também abriu a possibilidade de investimento chinês na Avibraz, né? Então, você trazer o setor de defesa, né? A China investir no setor de defesa brasileiro, tem montadora de automóvel, tem, olha, a lista de coisas, carro elétrico em Goiás e um centro de pesquisa de carro elétrico no Nordeste. E também é importante, que vai fazendo investimentos em diferentes estados, porque isso é super importante. Então, o Lula falou, olha, nós tratamos essa relação com a China com muito carinho. Ele falou uma frase que para mim achei assim importantíssima. Ele disse o seguinte: nossa relação será indestrutível. O Brasil precisa da China e a China precisa do Brasil. Juntos, poderemos fazer com que o Sul global seja respeitado no mundo como nunca foi. Então, assim, é economia, é geopolítica, né, é estratégico. Ele falou também de investimentos na área de refino de minerais críticos, que é um setor assim, essencial para tudo que se faz no mundo hoje de tecnologia de ponta. Né? Então, ele quer trazer expertise da China para essa área, o refino de minerais. Também falou na cooperação de satélites de baixa órbita para levar a internet para o país inteiro, ou seja, isso também pode ameaçar o domínio da Starlink, né, do Elon Musk. De novo. Sim. Então, assim, o Centro Virtual de Pesquisa e Desenvolvimento de Inteligência Artificial numa tabelinha, numa associação com a Dataprev. Ou seja, tem muitas coisas. Outra coisa que ele mencionou também, que é um projeto muito interessante que está acontecendo no Brasil, que são as 5 rotas de interligação do país inteiro, levando sempre da costa do Atlântico para sair na costa do Pacífico, fazendo toda essa interligação. O Brasil já tem esse desenho das 5 rotas, são rodovias, uma delas é marítima, vai pelo Rio, hidrovia, né, vai pelo Rio o tempo todo, mas o Brasil quer fazer uma ferrovia para sair de Santos e chegar lá no porto de Xangai, no Peru, que a China investiu lá no porto de Xangai, já está pronto. O Xi Jinping, quando esteve no Brasil, foi lá para o Peru inaugurar esse porto. Então, ele quer fazer essa ferrovia, só que o Brasil não tem condição financeira de fazer essa ferrovia. Só o projeto dela é caríssimo. Então, o governo brasileiro está tentando, através do Ministério do Planejamento, que a China faça esse investimento. E aí você imagina, uma rota ferroviária dessa seria, sim, um golaço para o Brasil, e também para a China, porque escoa os produtos do Centro-Oeste inteiro que ela compra muito mais rápido e de uma maneira muito mais eficiente e mais barata, né? Enquanto a Casa Branca fica com chantagem, né? Chantagem de tarifa, chantagem de definir como terroristas organizações aqui do Brasil, ou seja, não tem nada a oferecer. E a China jogando na prática, jogando com recursos. Eu acho importantíssimo essa aliança do Brasil com a China na área de pesquisa, que pode fazer com que o Brasil saia um dia, deixe de ser o fazendão, que só manda soja e minério de ferro, e passe a ser um país do chip, da alta tecnologia. Isso, acho que aí vai ser um avanço histórico.
não é? Uma aliança com a China que permita o Brasil avançar em pesquisa e a gente perder essa condição de ser apenas a fazenda modelo que manda soja para o mundo inteiro. Se der esse salto... E o Lula falou disso. O Lula falou disso, Chico. Ele disse que a gente não tem problema de ser exportador de commodities, mas a gente tem que usar esse dinheiro que a gente ganha nas exportações para investir em educação. Sim. Porque olha o que a China fez. Foi assim que a China chegou onde chegou. E por isso a gente quer essa associação com a China para trazer transferência de tecnologia, porque a China, eu acho que eu já contei essa história aqui, que tem um jornalista chinês que veio para o Brasil no começo dos anos... que veio para o Brasil nos anos 80, e o objetivo dele de ter vindo para cá, ele veio com a missão de explicar para a China como que o Brasil tinha deixado de ser uma fazenda de café e se transformado numa potência industrial. E aí agora a gente precisa mandar jornalista para a China para explicar como a China saiu de um país miserável para ser essa potência mundial. E foi com muita transferência de tecnologia que ela conseguiu com os países da Europa e tal. Então o Brasil quer fazer isso com a China também. Quer transferência de tecnologia em algumas áreas essenciais e continuar exportando commodities para a China, não tem problema, mas desenvolver também setores de ponta que o país precisa para poder dar esse salto que você estava falando, Chico. Muito interessante, eu achei principalmente essa parte que a Elô estava falando, né, desse projeto de ferrovia, que eles estão chamando de ferrovia bioceânica, né? Então é realmente tecnologia de ponta, num contraponto a toda essa ofensiva, enfim, de ódio e também não só de ódio, né, mas que vai contra também economicamente o próprio país, o que Donald Trump está fazendo, enfim, cerco contra as universidades que estão deixando de ter dinheiro, a gente perseguido o tempo todo. Então, no fim das contas, o saldo está sendo esse. Muito boa essa observação. O pôquer mesmo, dizem que o pôquer é também uma invenção chinesa, né? Assim como o macarrão e outras coisas. A China inventou um bocado de coisa, inclusive o pôquer que o Trump acha que joga, quem joga são os chineses, sabe? Com paciência e estratégia. Não adianta esse barulho todo sem estratégia nenhuma. Não havia não havia uma grande lógica, uma conta feita, um estudo. Muita gente tentou, né, até entender se existia alguma lógica por trás, o que o Trump está tentando fazer, no fim das contas não existia, era só barulho. Era igual o programa que ele faz, era meio o aprendiz ali, né, o programa que consagra o Trump como celebridade nos Estados Unidos. Era um aprendiz, não era um plano estudado, estratégico. O que ele queria, a gente sabe que era reduzir a dívida americana dos Estados Unidos, mas o plano dele, ele precisava fazer um plano direitinho para poder reduzir essa dívida, né? Então, os chineses, não vai ser em cima da China que ele vai fazer isso, não deu certo. Agora, achei muito interessante como o presidente Lula também incorporou no discurso dele termos que a China fala sempre. Quando a China fala do comércio exterior, das relações, ela sempre fala do jogo do ganha-ganha. E o Lula usou exatamente essa expressão nesse discurso que ele fez, que é uma proposta de ganha-ganha, não é ganha-perde, né? Não tem um lado vai ganhar, outro vai perder, que é como o Trump quer fazer e que voltou a chamar e tratar o Brasil e a América Latina inteira literalmente de quintal dos Estados Unidos. Então, dessa maneira, não dá para ter uma relação bilateral, produtiva, saudável, né? E que traga benefícios para todo mundo. É impossível. Exatamente, Elô. Quem também usava essa expressão ganha-ganha, né? Muito bom, né? Porque o Itamaraty está muito ligado, né? E o presidente Lula também muito atualizado. Quem usava muito ganha-ganha é o Geraldo Alckmin, né? Cobri muito a política do Geraldo Alckmin em São Paulo, ele usava isso o tempo inteiro. Virava até, assim, meme, né? Que eu acho que nessa época ainda, né? Nem se falava meme ainda, mas era uma piada que rolava. Piadinha. Uma piadoca, exato. Ô, Elô, mas a gente tá falando do presidente Lula, ele voltando aqui pro Brasil, tem mais uma questão aí. Ele tá levando 11 ministros junto com ele, e tem uma possibilidade de conversa com o ministro novo, né? Que seria o Guilherme Boulos. Essa história saiu na Andréa Sadi, na Globo News, né? Ela contou que ele, que é deputado pelo PSOL hoje, o Guilherme Boulos, está cotado para a Secretaria-Geral da Presidência da República e ele iria
para o lugar do Márcio Macedo. E o Márcio Macedo ele iria para a presidência do IBAMA, se isso tudo rolar mesmo, mas o Boulos, ele já foi, obviamente, na imprensa foi tentar confirmar essa história com o Boulos, e ele disse que, olha, eu não recebi nenhum convite formal, foi uma sondagem e tal. Mas é uma possibilidade, né? A história é para valer. O Boulos, óbvio, vai negar. A história é para valer. Vai negar, mas o dirigentes do pessoal não negam mais a essa altura. É para valer, né, Lu? Eu conversei não só com pessoas do PSOL, que têm versões diferentes, inclusive, a respeito disso, mas também com o Palácio do Planalto. E a única coisa em comum de todos os interlocutores, seja de um lado ou do outro, que eu ouvi o Boulos quer muito ir para o governo e o presidente Lula também. Então, até aí, estamos certos. Agora, para o Boulos ir, ele obviamente não vai poder se candidatar a deputado federal em 2026, porque ele não vai assumir um ministério agora para daqui a 9 meses se desincompatibilizar e ser candidato. Então aí começam os problemas, porque para o PSOL isso vai ser um problema sério, porque o Boulos é um carregador de votos importante para o partido não correr risco de não cumprir a cláusula de barreira, né? Tem muita gente no PSOL que acha que ele consegue mesmo sem o Boulos. Mas aí tem gente que coloca também o seguinte, o Boulos vai tomar uma decisão dessa, que no fim das contas vai ter um interesse pessoal e não partidário, então ele vai, de certa forma, focar na carreira política dele e não na construção do PSOL. Isso vai ser um estresse dentro do partido. Isso já tem gente que já não está gostando dessa conversa, vendo nisso um interesse muito pessoal e deixando o partido de lado. Então isso vai ser um estresse. Agora, aparentemente o Boulos quer, aparentemente o trabalho na Assembleia Legislativa não é o que ele imaginava, ele acha está sendo muito difícil fazer qualquer tipo de transformação consequente. Vocês sabem o Congresso como é que é, né? Eu falei Assembleia, né? O Congresso, a Câmara dos Deputados, o Congresso não é fácil, o domínio da extrema-direita é visível, então a luta lá dentro é bastante complicada e realmente é difícil ter uma marca, fazer uma diferença, e que, em princípio, ele acreditaria que no governo ele conseguiria fazer alguma diferença, né? Agora, é claro, a gente tem que olhar para isso. Qual é o objetivo, né, final do Boulos? Ele com certeza está analisando a conjuntura e está apostando numa vitória do presidente Lula, porque senão ele não estaria assim tão interessado em ir para o governo. Ele está achando que Lula vai ganhar e que ele terá um lugar talvez até mais importante num segundo mandato do presidente Lula, porque vejam só o que aconteceu, e hoje uma pessoa estava me lembrando disso. O que aconteceu com o Rui Costa, né? O Rui Costa tinha eleição certa para o Senado. Ele seria eleito senador, ficaria 8 anos no Senado sem problema nenhum. Ele abriu mão de concorrer para ser ministro do Lula. E Lula não esquece isso e tem com ele uma dívida de gratidão. Por isso, talvez até que ele, apesar de ser o ministro mais criticado da esplanada dos ministérios por todos os outros, não tem nenhum risco de cair. Boulos, se abrir mão de ser deputado federal, que ele se elegeria tranquilamente, fácil. Também terá um compromisso do presidente Lula com ele para o próximo mandato. Nossa. E aí ele assumiu um ministério mais importante até do que a Secretaria-Geral da Muito boa essa avaliação da Elô, né, Chico? E acho que fortalece politicamente o Boulos também. Importantíssimo, né, para o Boulos. Seria o seu primeiro cargo no Executivo, né? Isso ajudaria na sua imagem, seria muito mais, apareceria muito mais, né, em mídia, junto às ações do Lula, sabe? Agora o pessoal precisa dele, sim, em São Paulo. Sei lá, eu vejo quem tem com grande votação aqui. Vejo o Ivan Valente, a Luísa Erundina, não sei se é mais candidata. Érica Hilton. Érica Hilton e Ivan Valente. E Erundina, não sei, naturalmente não deve ser mais candidata.
a deputada. Então, o pessoal se ressentiria. Sentiria muito a falta da votação do Boulos, que seria, aí a gente está falando de uma votação de 1 milhão de votos, no mínimo. Levaria, puxaria, aumentaria significativamente a bancada do PSOL. Para o PSOL é um péssimo negócio, para o partido, mas para a trajetória política do Boulos é um ganho. Eu acho que ele não saiu bem no final da campanha de São Paulo, de imagem, perdeu politicamente, não só porque perdeu a eleição, mas a imagem dele, ele saiu desgastado pelos erros coletivos da campanha. Então, isso seria assim, um ganho gigante para o Boulos, politicamente, para o seu futuro, para a futura candidatura à Prefeitura de São Paulo. Nessa eleição, Chico, apesar de todo o apoio do PT, né, que estava junto nessa campanha com o Boulos, ele teve o mesmo número de votos que ele teve na eleição anterior. Sim. Então, ele não saiu maior dessa campanha, né? Sim. Então, não foi uma experiência exatamente positiva para ele. Agora, o Boulos tem uma perspectiva, né? Ele quer ser o quê? Ele quer ser o herdeiro político do Lula. Não é outro motivo. O Boulos tem o olho voltado para a presidência da República. Então, essa trajetória dentro da Câmara talvez não seja o que vai dar a ele. Ele quer tornar real, concreta, aquela imagem que a gente viu, vocês vão se lembrar, do Lula no dia que ele foi preso, no palanque. Ele levantou a mão de quem? Do Boulos e da Manuela Dávila, né? Naquele dia. Exatamente. Então, ele quer levar isso para a realidade, ele quer ser de fato. A Manuela saiu da política, tamanha perseguição que sofreu, o que é uma perda lastimável, porque uma pessoa inteligente, articulada, preparada, com trajetória política, desde a juventude, só mostra o país, o lixo que é o machismo brasileiro. Mas o Boulos também estava lá, Lula levantou a mão dele, então ele tem essa perspectiva. Eu acho que isso é inegável, né? Quem também era do PSOL de São Paulo, né, que se elegeu e foi para o ministério, foi a Sônia Guajajara também, né? Sim. No passado, enfim, foi assumir um ministério bem simbólico na época. O Rodrigo Viana, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, estava soprando aqui que o Ivan Valente e a Luísa Erundina não devem ser candidatos. Pois é. Então, duas. Aquilo que a gente mais necessidade ainda do nome do Boulos. Então, vai ser um drama dentro do pessoal. Mas o Boulos repetiria o Lula até nessa questão. O Lula nunca teve muito saco para o parlamento. O Lula foi deputado federal, constituinte, no que deu na Constituição de 88. Teve um grande papel ali ao lado de Ulisses, Mário Covas e outros líderes, para citar só a bancada de São Paulo, mas nunca teve saco para aquele cafezinho interminável do Congresso, para aquele jogo de varejo, que tem que conversar com um com o outro e redigir um projeto e tentar emplacar. Nisso ele é muito parecido também, assim, de perfil com o Lula. Elô, eu queria aproveitar aqui para trazer uma outra história. É uma apuração que saiu na Folha de São Paulo a respeito do José Dirceu. E segundo a apuração da Folha, eu vou trazer os detalhes sobre essa história aqui. O Dirceu era um dos alvos de assassinato do Plano Punhal Verde-Amarelo. A Folha está dizendo aqui, o César Feitosa, o repórter que assina a reportagem, que o Dirceu ele era o Juca naquela lista de codinomes que foram usados pelos golpistas nesse plano de assassinato no plano. Então, acho que o pessoal se lembra dessa história, né? O Jeca era o codinome utilizado para o presidente Lula, o Geraldo Alckmin, o vice, era chamado de Joca. Então, tinham também outros ministros que estavam dentro desse alvo, né, de plano de assassinato, o Alexandre de Moraes. É com base nas investigações da Polícia Federal que vem essa apuração da Folha de São Paulo. Mas como é que é essa história, Lô? Porque já tinha sido ventilado isso antes, é isso mesmo? Olha só, eu não sei se é isso mesmo, mas eu vou te dizer o seguinte, eu não consigo acreditar que seja, porque
assim, o Zé Dirceu, ele não estava próximo do grupo que ia fazer a transição, ele não estava próximo do presidente Lula, ele não era visto como uma pessoa que assumia algum ministério. E se você olhar o trabalho da Polícia Federal e da PGR, o nome dele não aparece em nenhum momento como um dos investigados da ABIN, a ABIN do Alexandre Ramagem. Então eu acho muito esquisita essa história, não consigo acreditar que o tal do Juca fosse o Zé Dirceu. Eu acho que tem alguma coisa estranha nisso aí. Meu instinto me diz que tem algo estranho. E a falta do nome dele, a ausência do nome dele entre os alvos da ABIN paralela me levam a crer que pode haver algum engano aí, algum tipo de, sei lá, um balão de ensaio, uma notícia que não é bem uma notícia, não tem nenhuma pessoa, né, assumindo essa informação, a matéria toda feita com fontes que teriam dito o quê. Então, não sei, eu fiquei com o pé atrás com essa notícia aí, viu? Apesar do ódio que a extrema-direita tem ao nome do Zé Dirceu, também não vi, porque ele não aparece na trama golpista hora nenhuma, ele não está como alvo de ABIN de nada, né? Mas eu acho que Juca, só o nosso Juca Kfouri mesmo, que é o grande Juca desse país, viu? Maravilhoso. Elô, eu vou... ódio eles têm do Flávio Dino também, nem por isso verdade. O Juca é o Flávio Dino, então não sei. Foi levantado, né? Também foi ventilado isso à época, né? Porque quem seria o Juca? Eu lembro que a gente comentou aqui, muita gente, né, na imprensa se falava quem seria o Juca. Então, de fato, o Flávio Dino Gabi, na época foi falado. Até segunda ordem, o Juca é o meu irmão que mora aqui em Brasília, que me acolheu por quase 1 ano na casa dele quando eu cheguei aqui nessa cidade, entendeu? É outro grande Juca. Esse é um grande Juca. O Rogério Jordão, né, da nossa equipe aqui, até pediu ao ChatGPT para fazer um sertanejo com Joca... Juca e Jeca, porque Jeca e Juca. É um modão sertanejo isso, né? Joca, Jeca e Juca. No que lembra da tristeza do Jeca e outros clássicos da canção caipira brasileira. Bom demais. Elô, obrigada por hoje. Bom demais estar com você de volta, querido. Um beijão. Um beijo, pessoal. Até amanhã. Boa noite, querido. Ainda nesse assunto aqui, vou chamar o Rodrigo Viana para essa mesa. Lá vou. Pra ver se ele quer entrar aqui no nosso... Pô, claro que eu quero, Gabi. Juca, Jeca e Joca. Gabi voltando aí, Gabi né, ao nosso convívio. Cara. Agradecendo a nossa audiência, né, alta hoje a audiência, né? Bom demais voltar assim com essa audiência, isso. Viu? Gostoso demais, sendo abraçada. Prestígio total no retorno. Isso. Pé quente, pé quente. CL... Só de parente dela lá no Pernambuco, que ela avisou do programa. Tá mobilizada. Meu Deus do céu. Tá mobilizada, viu? Agora, Gabi, essa história de que não faz muito sentido realmente o Zé Dirceu tá nesse plano em que eles pretendiam eliminar, né? Alexandre de Moraes, Lula, Alckmin, até aí faz sentido político, apesar da barbárie que significa. Mas o Zé Dirceu, quem acompanha a política, sabe que não estava no núcleo central da campanha do Lula, longe disso, estava cuidando da vida, estava tentando se salvar juridicamente, né? Aliás, vamos dizer assim, nesse núcleo bem próximo ao presidente Lula, hoje ele não está tão próximo, né? Discutindo esses temas do governo. É um nome importante para a militância do PT, sem dúvida. Pode se eleger deputado federal no ano que vem, sem dúvida. Mas chama atenção, por que será que os militares iriam colocar o Zé Dirceu? Agora, essa gente do bolsonarismo acreditava que o Partido Comunista da China inventou o vírus da Covid. Então eles acreditam em tudo. Qualquer coisa. Então o Zé Dirceu é um grande comunista aliado dos cubanos e sei lá de quem. Então precisa eliminar, porque senão o governo do Lula vai ficar muito forte. Bom, essa gente é capaz das coisas mais tresloucadas, né? Como vocês disseram bem, é uma informação em off, não consta do relatório da Polícia Federal. Não é que a Polícia Federal atualizou e falou, não, descobrimos o Juca era o Zé Dirceu. Não, isso é uma apuração paralela de um jornalista que ouviu fontes, eu acredito. O jornalista deve ter ouvido gente que contou isso para ele, né? Agora, será que contou com algum intuito de desinformação? Também não sei. Qual que seria a vantagem de dizer que é o Zé Dirceu para despistar? Eu não sei se alivia para ninguém. Não dá para imaginar uma conspiração
bolsonarista, não, porque daí desvia a atenção do Lula, não, porque aí você soma mais um nome do PT aí. Então, chama atenção, né, de fato, e mostra, só para a gente lembrar, mesmo que não tenha o Zé Dirceu, Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes, já basta, né? Era uma conspiração. Porque faz muito mais sentido o Flávio Dino nessa como alvo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Faria muito mais sentido. Bom, gente, a gente estava falando aqui de extrema-direita, né, e bolsonaristas, tal, conspirações. Quem é um grande pesquisador da extrema-direita, né, que vem sempre, aqui é nosso colaborador, nosso comentarista no SL Notícias, é o professor, o escritor João César de Castro Rocha. Um craque no tema, né? Nossa! Craque. E você sabe que ele é o convidado de hoje do Chico Pinheiro Entrevista? Espetacular, deve ter. Olha, eu vi a chamada, já fiquei imperdível. Imperdível, professor. Professor de literatura comparada da UERJ. E como ele enriquece, né, qualquer resposta, porque ele vai lá normalmente ele vai num personagem da literatura, pode ser um Machado de Assis, Lima pode Barreto. ser um Drummond, como ele abre o programa do Chico. Uhum. Então é só riqueza. Ele é um crânio, aliás, é um CDF, né? Porque ele sempre vai ali a fundo para estudar antes aqui de conversar com a gente, vai conversar sobre manifestação, ele vai lá, bate cartão da manifestação, vai olhar, enfim, vai coletar dados, ele é espetacular. Então vamos assistir um trechinho dessa entrevista com o professor Castro Rocha e a gente volta a conversar. Vamos lá. Eu não vejo muito sentido quando se diz o problema hoje da esquerda é que ela não sabe se comunicar. Quem tem que aprender a se comunicar é Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal vende curso sobre como vender curso. Se você não é um gênio da comunicação, você vai morrer de fome. O problema da esquerda nunca foi comunicação. O problema da esquerda é conciliar discurso com prática. Então, nesse caso, um governo como o da Frente Ampla tem que ser mais ousado. Tem que comprar as brigas necessárias. Tem que abraçar a causa do fim da jornada de 6x1, tem que mandar para o Congresso o projeto para isenção de imposto de renda até R$5.000, para congelamento de imposto. Mesmo que perca essas batalhas. Mesmo que perca, porque se perder... Marca a posição. E sinaliza para o povo brasileiro qual é a sua posição e qual é a posição dos outros. Então isso é muito importante. Então, me parece que o problema não pode ser resolvido apenas como comunicação e informação. A comunicação e a informação tem que estar dentro de um contexto mais amplo. Nesse contexto mais amplo, é preciso um pouco mais de ousadia por parte do governo. Eu amo que o professor Castro Rocha, ele sempre tem um olhar inusitado. Tem, assim, tenta fugir do lugar comum, porque vira... Não, o problema é a comunicação, né? Aí, como se, assim, tem uma questão política, uma equação política na qual a comunicação está incluída, mas, assim, é como se a política está tudo resolvido, é só a maneira de se comunicar. Não, né? O que ele está trazendo é isso. Mas é um dos pontos apenas da entrevista com o Chico Pinheiro, vale a pena acompanhar. Muito boa, icl.com.br/Chico é o grupo do WhatsApp que você pode entrar para receber as novidades e fica com a gente, é coladinho no SL Notícias segunda edição. Então, às 7 horas da noite, a gente começa acompanhando a entrevista com o professor Castro Rocha. Eu sou fã. Todo mundo, aliás, né? Aqui no nosso chat, sou fã do professor Castro Rocha. Totalmente. Quem não é, né? Pelo amor de Deus. Quem não é? Bom, vamos continuar falando de política, economia também. Essa semana tem um evento que está repercutindo bastante em Nova York, a Brazilian Week. Tem uma série de fóruns, de eventos que está acontecendo lá em Nova York e muitas figuras importantes ali da política. Tem Hugo Mota, Ciro Nogueira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está lá, o Joesley Batista, o ex-presidente Michel Temer também está lá. Ele de novo aqui aparecendo. Esse voltou com tudo, né? Noticiário. E sabe quem conversou com o Michel Temer? O Jamil Chad, gente, que vai conversar com a gente agora. Jamil, boa noite para você. Aliás, que arrancou uma aspa ali do Michel Temer muito boa. Muito boa. Boa noite para todos vocês. De fato, eu não sei quem ficou aí, além de vocês três, viu? E a nossa produção, porque está todo mundo aqui em Nova York e o resto do governo está... Na verdade, o governo está na China, a oposição está em Nova York, eu fico imaginando, né? Bom, quem está pilotando o avião, né, Rodrigo? Vamos ver. Ficamos, sobramos. Aqui, não, mas de fato, olha, é impressionante, porque tá, como você colocou, Gabi, tá todo mundo, muitos governadores, Cláudio Castro, enfim, muita gente
E claro, com um argumento, pelo menos oficial, de que vão passar a semana negociando com investidores americanos. Veremos se é exatamente isso, mas o fato é que vários deles já começam a dar declarações, entrevistas, etc. Hoje mesmo tem um jantar com a participação de representantes do governo de Donald Trump, então vamos ver aí o que vem também desse jantar em relação, o primeiro talvez grande evento entre o governo Donald Trump e não o governo brasileiro, mas a oposição, né, brasileira, não só Eduardo Bolsonaro, mas realmente aqueles que estão em alguns postos de poder. E eu conversei com o ex-presidente Michel Temer, justamente, em primeiro lugar, sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos, e ele insiste que é uma relação sólida e que não deve ser uma relação entre duas pessoas, como ele disse, entre Donald e o Luiz Inácio, né? Deve ser, obviamente, uma relação entre duas instituições, a presidência brasileira e a presidência americana. Acha que não vai ter um envolvimento de Donald Trump na eleição em 2026. Eu ouvi outras coisas, mas enfim, vamos lá, vamos esperar. Mas, Gabi, ponto principal, ele me contou da história de 5 governadores, não me disse quais são, mas 5 governadores brasileiros que foram procurá-lo pedindo conselhos para 2026. Posso trazer a aspa dele aqui, Jamil, para você comentar? Aqui, ipsis literis, o que disse Michel Temer para o Jamil Chad, gente. Ele disse o seguinte: o que eu proponho é que vocês, ele está falando, governadores da direita, tá? Vocês, governadores da direita, que procuraram o Michel Temer para conversar, apresentem um programa para o país e lá na frente verificam quem vai ser o candidato. Sei que todos vocês são ligados ao presidente Bolsonaro. Se ele for um candidato, vocês apresentam um programa a ele. Então essa foi a frase que disse o Michel Temer. E aí tem nas entrelinhas, né, o Jamil Chad, que é um excelente repórter, vai poder explicar aqui pra gente o que estava querendo dizer o Temer aqui com essa frase. O que ele está dizendo é que o projeto não pode depender do Bolsonaro. No fundo, o recado é esse. A direita, segundo ele, precisa ter um projeto para depois saber se Bolsonaro vai poder ser candidato ou não, se de fato existe alguma chance dele ganhar mesmo, se ele, vamos assim, reverter a inelegibilidade dele. Ou seja, o que Temer está dizendo é que pode existir uma direita sem Bolsonaro. É isso que ele está dizendo, né? Traduzindo ao português o que ele está dizendo. Eu até perguntei, mas existe eleição para a direita sem Bolsonaro? E ele diz, daquela forma dele, não é impossível, ou seja, é possível, né? Ele coloca isso. Lembrando que o partido dele é aquela complexidade brasileira, né? Uma parte do partido apoia o governo oficialmente, outra parte tem ambições para 2026 ao lado do bolsonarismo. Então, a complexidade da política brasileira nu e crua, no fundo. E ele coloca isso e eu achei muito revelador, viu, Gabi? Porque, de fato, ele abre essa possibilidade real de que a direita, em 2026, tenha um outro candidato. Ou seja, ela precisa ter um projeto. É isso que ele está avisando aos governadores bolsonaristas. Cadê o projeto? O que é que vocês vão dizer para a população, além de ter um mito, né, como candidato? Precisa ter projeto, isso é fato, mas precisa ter voto, né? E quem tem voto na extrema-direita é o Bolsonaro. Gostem ou não. É o Bolsonaro que tem voto. Então, é uma equação um pouco complicada para essa turma da direita, né, Gabi? E esta fala do Temer gerou confusão. É a treta, como a gente disse aqui, a treta dos golpistas, é o que está aqui na nossa manchete. Teve um especialmente, né, Gabi, que se manifestou rápido, né, quando ouviu o que o Temer falou, não é isso? É verdade, teve essa... Adivinha quem foi, né? É alguém que a turma aqui do ICL está acompanhando de perto nos últimos tempos, né? Que foi falado aí num podcast. Esse mesmo. Podcast investigativo aqui do ICL. Chamado No Alvo, né? No Alvo, exatamente. Eu conheço. Amanhã, inclusive, está no Em Detalhes do Igor Mello falando do No Alvo também, trazendo spoilers. Então já fica a dica aí. Mas sim, foi o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, que foi rapidinho ali defender o Bolsonaro, né? O porta-voz do bolsonarismo nos últimos tempos, em palanque e tudo. Então, ele disse o seguinte: se existe uma articulação para um candidato da direita, caso o vergonhoso impedimento de Bolsonaro persista, o senhor Temer, né? Tá falando para o Michel Temer, esqueceu do nome mais bem avaliado nas pesquisas, Michele.
Então o Silas aparece como um guardião, Chico, um guardião da família Bolsonaro. Isso, Exatamente. exato. Não ousem falar de política na direita, deixando de fora a família Bolsonaro. É isso que ele está dizendo aqui. E ele fica na família, porque ele poderia citar o Tarcísio, por exemplo. Mas não citou. Não, porque ele quer, a tese do Bolsonaro é que seja o nome da família. De confiança absoluta dele. E aí ele vai, por preferência dele, ele vai, já escolhe a Michelle aí como candidata, né? Pois é, e mais gente, né? Na direita, algumas pessoas se manifestaram, eu vi o Van Garten também. Agora, eu não sei se os filhos da família Bolsonaro gostaram muito. Né? Do quê? Da fala do Temer? Da fala do Malafaia. Bom, acho que não gostaram de nenhuma das duas. No caso dos filhos, né, Jamil? Tem razão. Eu acho que eles não gostaram da fala do Temer, porque coloca o Bolsonaro quase como uma carta fora do baralho, e não gostaram do Silas Malafaia, porque ele lembra da Michelle, mas não lembra do Eduardo, não lembra dos filhos. Mas como é que você vê isso, o Jamil? Quer dizer, gera ruído entre a família Bolsonaro, que é quem tem voto, né, me parece, hoje no Brasil, na direita, né? Sem dúvida nenhuma, Rodrigo, você tem toda a razão. E isso mostra que, no fundo, o ex-presidente Temer não está tão errado quando ele fala quem é o candidato de vocês. Né? Porque essa é a provocação que ele está fazendo, essa provocação à família, essa provocação ao Silas Malafaia, a provocação à extrema-direita brasileira, é porque, de fato, a extrema-direita brasileira não sabe quem é o candidato. Né? Tem uma disputa real entre eles para saber quem poderia ser o candidato caso Bolsonaro mantenha a sua situação. Eu, sinceramente, acredito que seria vergonhoso uma situação na qual a inelegibilidade dele fosse revertida, faltando alguns meses para que ele possa ser, enfim, a gente conhece muito bem isso aí, uma história muito complicada. Mas é o ex-presidente Michel Temer abrindo feridas aí muito claras. Tem um comentário aqui da nossa comunidade, Isonel Bischoff, dizendo: estou torcendo pela briga, nesse caso aí da Mas briga. o Temer está no jogo mesmo, assim, ele conversa com o Zema, com o Eduardo Leite, sabe, ele está tentando ali o que seria, não é mais terceira via, porque eu acho que só tem um nome forte aí, fora do Bolsonaro, que é o Tarcísio. Com os votos do Bolsonaro. Isso. E nenhum deles é forte sem os votos do Bolsonaro. Nenhum nome. Por isso que não é terceira via. É o bolsonarismo sem Bolsonaro, é isso? Exatamente. Esse que é o caminho que eles estão tentando traçar. É isso. Rodrigo, eu me comprometo agora no jantar a perguntar para o Tarcísio, para o Eduardo Leite, para o senador, ali também fundamental na campanha do Bolsonaro. Como estão todos aqui, a gente já resolve isso ali mesmo, entendeu? E aí? Vocês vão dizer o quê? Né, diante disso? Veremos que eles trarão. Ansiosa, desde já. Maravilha. Amanhã teremos outra manchete do Jamil aí. Seguramente. Opa, vamos esperar já. Depois de tomar um vinho ou um uísque, não sei o que eles vão beber, eles vão falar um pouquinho. É verdade. O cara está distanciado do Brasil, sempre rende mais, né? Rende mais. Esses encontros favorecem a isso. A conversa com o jornalista, mais fácil o acesso. Aliás, tem até fotinho deles juntos, né? Jantando e Já tal. Tem? Parece que tem foto. Esse encontro é patrocinado, é o encontro da Veja? Você sabe, Jamil, quem é que está patrocinando ou são vários patrocinadores? Porque são vários, são muitos, na verdade. Desde o Financial Times, amanhã é o lead do João Dória, depois tem outros, tem do Valor Econômico, são vários. Claro, as pessoas se repetem, praticamente em todos. As pessoas que, pelo menos os governadores, os senadores, as autoridades, o Gonê também está presente, tá? Então, assim, tem também o Barroso está presente também. Então, por isso que eu digo, além de vocês três, quem mandando nesse país ficou aí? Eu fiquei me perguntando. Ficou o Geraldo Alckmin e nós três, ficamos assim. Exatamente. Nós três aqui, isso aí. Todo mundo foi para Acapulco e a gente ficou. Dos que mandam, Rodrigo, dos que mandam. Não, tanto, vai. Agora, a gente está falando de toda essa galera que está lá, né? Eu comentei da foto, né? A gente estava falando do Gomota, tá lá. Ele estava com o Ciro Nogueira nessa foto também. Sabe quem também, Rodrigo? A gente vai ter que voltar a falar dele, né? Dá até uma respirada, assim. Quem? Mas o Gustavo Lima estava lá querendo falar sobre o futuro político dele. Ser aconselhado ali pela turma, né? O Gomota que estava lá, enfim. O Gustavo Lima, ele procurou, estava com o Antônio Rueda. Esse cara, presta atenção nesse nome. O nome do Brasil, pernambucano ali, com a ascendência espanhola, advogado com muito dinheiro.
não é dinheiro de... É um cara que começa como diretor de criptomoedas da OAB. Fotinho, hein? Olha lá a fotinho. O clima estava numa boa. Essa turma aí é fortíssima. E o Gustavo Lima, segundo a Bela Megali, do Globo, teria ido se aconselhar politicamente sobre possível candidatura, e o Hugo Mota teria dito: meu filho, tem como ser político e ajudar o Brasil sem encarecer, colocar uma candidatura na estrada. Isso é muito difícil, você vai apanhar muito. Já tirou, rapaz. Só faltou dizer, tem o seu problema com as bets, é complicado, mas não disse, evidentemente. Mas aconselhou, você pode colaborar com o Brasil, conversando com a gente, mas não diretamente numa candidatura, porque ele ainda está assanhado, porque aquela pesquisa coloca ele... mas depois ele disse que não ia ser mais, né, o Gustavo Lima. Retirou, mas está procurando os caras, né? Tá querendo insinuar alguma coisa. Tá no game. Porque politicamente para ele é interessante, né? Continuar envolvido. Sim, joga o nome ali, né? Sai também, e todo mundo. Outro assunto importante para a gente aproveitar a presença do Jamil aqui é sobre essa história do Trump falar fino, né? Depois de toda essa tarifa atrás de tarifa com a China, a gente teve, só para retomar, que a gente já falou sobre esses dados aqui, mas para retomar, mais uma vez, a gente vai ter uma trégua de 90 dias, a gente está chamando de trégua, né? Ou então falar fino com a China, mas sobre as importações chinesas, vão cair 145% para 30%, e quando a gente fala da China para os produtos americanos, vão ser reduzidas de 125% para 10%. E aí o Trump está falando também sobre isso, dizendo que é um recomeço na relação com a China. Olha a diferença no tom, né, Rodrigo? Mudou bastante, né, Jamil? É impressionante. É impressionante, Gabi, inclusive porque ele foi perguntado hoje se nesses 90 dias uma negociação não chegar a um resultado, se então ele voltará a aplicar as tarifas de 145%. E ele disse que não. Que não, elas podem até aumentar, mas elas não voltarão ao que está até hoje, ou até ontem, no caso, porque, segundo ele, inviabilizaria o comércio. E aí, claro, o que ele tenta fazer, e a coletiva de hoje foi muito simbólica nesse sentido, dizendo que, olha, as empresas estão quebrando na China. A China está com muitos problemas, por isso que eles quiseram um acordo com a gente. O que ele não diz é que o PIB americano teve um retrocesso, existe uma chance real, segundo o Fed, eu não estou falando de um think tank, de uma entidade marxista, não. O Fed, obviamente o Banco Central americano, dizendo que a economia americana pode entrar em recessão se ele mantiver essa política tarifária. E claro, os dados econômicos não são positivos. E aí ele dizendo, não, na verdade nós fizemos um acordo porque nós não queremos ferir a China e queremos, claro, que a situação na China melhore. É onde uma hipocrisia gigantesca, porque ele obviamente está sob uma enorme pressão, e essa pressão obviamente levou o governo americano a então manifestar interesse por essa negociação com a China. Vocês se lembram, nas últimas semanas, que ele falava o seguinte: não, os chineses estão me procurando para negociar. Na segunda vez que ele falou isso, o porta-voz do governo chinês deu uma coletiva para dizer, olha, nós só queremos esclarecer uma coisa. Não, nós não estamos procurando eles para negociar. Maravilhoso. Então, assim, parem de mentir, porque não é verdade. Né? E aí, logo depois, então, se restabelece uma negociação, claro, porque os americanos precisavam dessa negociação. A economia americana obviamente, deficitária. São poucos os países com os quais eles têm superávit comercial. Um deles é o Brasil, para vocês terem ideia, mas com a China o déficit comercial é gigantesco. Agora, isso é tudo muito revelador justamente dessas idas e vindas do governo Trump, né? dessa tentativa de mostrar força, uma força que cada dia mais a gente vai descobrindo que ele não tem, né? Que não é exatamente a narrativa que ele conta. Óbvio, né? Falei aqui maravilhoso o tom ali da China basicamente desmentindo uma fake news, mas quando que a gente imaginar, né, que a gente teria fake news diplomática também, né? Um país chegando a essa situação e a China tendo que desmentir, né, publicamente. Não,
A gente não tem conversado com os Estados Unidos, a gente não está procurando os Estados Unidos. Só isso, não tem na nossa agenda aqui, pode olhar e tal. Não, e a China, que já foi tratada como um grande fantasma, o comunismo. Imagina o João Goulart, quando foi tomar posse no Brasil, não deixaram ele tomar posse, porque não, estava visitando a China, comunista, não pode. Hoje a China é sinônimo de estabilidade, de previsibilidade, de seriedade até no trato, na negociação. Você pode não gostar, não gostar, mas conversa normalmente. Não é essa bagunça que é o governo dos Estados Unidos, que o presidente aparece com um cartaz escrito as tarifas, uma cartolina, depois apaga tudo. Então, passa uma imagem realmente de que está na decadência, né? Essa imagem que se passa. Uma decadência perigosa porque montada em cima de um arsenal nuclear jamais visto, né, Gabi? Boa observação, inclusive. É bem preocupante. Tem também outras preocupações, lógico, né, relacionadas ao governo Donald Trump. Tem uma história agora, gente, que eu até, assim, eu tive que tomar um antiácido quando eu estava lendo sobre o assunto que está publicado na coluna do Jamil Chad, né, a apuração dele, do Trump ter declarado, né, Jamil, sem evidência alguma, obviamente, que os fazendeiros brancos sul-africanos estão sendo vítima de genocídio. Sim, foi isso que ele disse. O presidente dos Estados Unidos também anunciou cidadania a esses fazendeiros, né, essas pessoas brancas, que ele diz que são perseguidas e que ele vai receber essas pessoas como refugiadas. E aí a gente tem quase 50 sul-africanos brancos que embarcaram em direção aos Estados Unidos por conta disso. Agora, fazia tempo que eu não vi uma notícia tão forte assim de racismo reverso. É inacreditável a história, Jamil. Eu queria... Só lembrando que o Elon Musk é sul-africano de origem, né? De uma das famílias mais ricas da África do Sul. Sim. Então, talvez tenha tido um dedinho do Elon Musk nessa operação, mas realmente é escandaloso isso. Mas deixa o Jamil falar que ele publicou isso. Surreal. Olha, só para completar o que o Rodrigo disse, os avós do Donald Trump saíram do Canadá originalmente, quando no Canadá o partido nazista canadense foi proibido, viu, Rodrigo? Opa, não sabia dessa. E aí eles vão para onde? Exato. Só isso já é inacreditável, né? Já podia parar, o noticiário já podia parar aqui, né? Mas não, vamos continuar. Aí eles saem do Canadá quando então o partido nazista canadense é proibido e se identificam com um projeto que nos anos 50 estava estourando na África do Sul, do apartheid. Né? Então eles desembarcam na África do Sul para basicamente fazer parte desse projeto. Bom, esse é um capítulo, depois a gente um dia volta nele. O que aconteceu? No primeiro dia do governo Donald Trump, ele basicamente fechou o país para todos os refugiados. Não estou falando, gente, de imigração. Nós estamos falando de refugiado. O que é o refúgio? O que é o pedido de asilo? Quando um cara está no Afeganistão, na Síria, na Palestina, no Congo, em tantos lugares do mundo, e por uma questão de violência, de guerra, obviamente de um desastre humanitário, ele pede então para sair daquele país e entrar num outro país para sobreviver. Né? Então esse é o refugiado. Essas são as pessoas que são consideradas como refugiados. No primeiro dia do governo Trump, ele decide então interromper, acabar com a recepção, o acolhimento a qualquer refugiado. Só para a gente ter uma ideia, tinha 100 mil pessoas na fila, já aprovados para entrar nos Estados Unidos nessa condição. 100 mil. Tá? Então acabou, não entra mais ninguém e ponto final. E aí, no meio do decreto, ele diz o seguinte: salvo quando dois elementos são cumpridos. O primeiro deles é de interesse do governo americano. E dois, que não representem um problema para a violência local. E aí, gente, o que ele faz é hoje, e essas são 49 pessoas, desembarcam da África do Sul, brancos, fazendeiros brancos, que desembarcam aqui nos Estados Unidos, já chegaram, e são recebidos, olha, só o pacote aqui, com uma casa, com garantia de escola, seguro de saúde, um telefone pré-pago, já feito, com crianças, já um pacote de fraldas para essas crianças e um subsídio mensal para que aquela família possa sobreviver. Ou seja, dá então para manter alguém de forma digna? Dá, mas depende de quem, né? Quem são essas pessoas? São, obviamente, os africanos, os sul-africanos, que na África do Sul ainda
20, 30 anos depois do fim do apartheid, ainda a concentração de riqueza e principalmente de terras está nas mãos dos brancos, da minoria branca, e o que a África do Sul tenta fazer é justamente uma distribuição de terra. É uma reforma agrária que a África do Sul tenta fazer. E aí o que Donald Trump está dizendo é que isso então viola o direito dessa população branca que está sendo alvo de um genocídio. E por isso então ele acolhe essas pessoas. Resumindo a história, nós fechamos as fronteiras para o mundo, para os refugiados do Congo, do Afeganistão, da Síria, etc, 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 mas nós abrimos a nossa fronteira aos brancos fazendeiros, que são, obviamente, heranças, basicamente, de um sistema primeiro colonial e depois do apartheid. Não tem como explicar essa história a não ser com esses dados, que são fatos. Eu não estou aqui nem fazendo análise do que isso significa, mas é chocante. Não há outra palavra para descrever isso. Jamil explicando pra gente o inexplicável, né? Realmente, parece que a gente não cansa de surpreender, né, com a antipolítica do Donald Trump, é inacreditável. Jamil, obrigada demais por sempre estar de olho, né, e trazendo essas novidades, enfim, lamentável, né, essa história, mas obrigada demais pela sua apuração e a gente se vê em breve, né, querido? Com certeza, daqui a pouco. Boa noite, querido. Valeu, obrigado. Olha, essa eu não estava esperando não, viu? Essa eu não estava esperando. Depois das universidades, né, e de tanta gente que está enfrentando dificuldades lá, né? Enfim, a gente conversa sobre isso o tempo inteiro. É um governo que precisa disso, né? Tem que ter uma história dessa diária. Um factoide, né? Um factoide para manter o absurdo. E o recuo, ele continua com esse tipo de história, jogando ali no absurdo, mas recuando em tudo que se diz respeito à pauta econômica. Que não se sustenta. Sim, porque depois de 3 meses no poder, você tem uma recessão, andou para trás a economia. Se isso se repetir nos próximos 3, aí entra em recessão técnica e aí o Donald Trump vai ter muita dificuldade de se recuperar. Então ele precisa reverter rápido essa impressão. Agora, foi de improviso que ele fez isso? Achou que não ia acontecer nada? É impressionante isso, né? Também esse recuo na economia. Quer dizer, ele faz uma lambança, vai para a televisão com aquele quadrinho das tarifas, achando que não ia acontecer nada, que ia conseguir nadar de braçada. Sim, que todo mundo ia aceitar. Ia aceitar que não ia ter enfrentamento. É impressionante também isso, né? Mas essa também, Tá fácil, gente, não tá fácil não, mas tem uma notícia boa, pelo menos aqui de nossa parte, né? Sim. A nossa pós-graduação, inclusive, que é uma maneira de enfrentamento a esse tipo de antipolítica, né, que a gente está comentando aqui todos os dias a respeito do Donald Trump. A gente vai ter uma segunda turma de matrícula da nossa pós-graduação, não é isso, Rodrigo? A gente já teve 4.000 alunos e alunas que entraram nessa primeira leva, né, dessa primeira turma que a gente teve, na estreia, nossa primeira pós-graduação em parceria com a FESP aqui de São Paulo, uma faculdade muito tradicional de sociologia, né, e política. E o nosso curso é o Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Agora a gente traz mais uma turma, porque tinha muita gente, né, que não conseguiu, de repente, fazer né, a primeira turma, e agora vai poder acompanhar, né, entrar nessa com a gente. A gente vai ter outra aula magna, inclusive, Rodrigo, para inaugurar essa história. Que é essa gratuita. Aula que está aí na tela, né? Você está vendo ali, ó. O Gessé Souza, Chico, vai ser o professor que vai fazer essa aula magna intitulada Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Em cima, né? Viu o Temer falando que precisa ter um projeto para depois ter um nome. Lembrei exatamente dessa aula porque a grande proposta atual dessa candidatura que o Temer diz, dessa candidatura da direita, é uma só, essa questão de congelamento do salário mínimo por 6 meses. É a nova ponte para o passado. Lembra da pinguela? Veja que ela está nos editoriais de Folha, Estadão, Globo, ela é verbalizada pelo Armínio Fraga, que é a cara dessa elite, e é a grande proposta dessa elite que o Gessé Souza vai explicar para a gente. Congelamento do salário mínimo, nova reforma previdenciária para ferrar mais ainda os aposentados. Então, eles não param, eles não cansam, né? Então, é interessante fazer uma aula dessa, Gabi, porque as elites odeiam o povo brasileiro, que é no próximo dia 15 de maio, às 8 horas da noite, a aula. Isso, mas com o nosso Gessé Souza, né? Com o Gessé. Então, é uma aula, você assiste, depois o Edu Moreira explica como é que funciona a segunda turma da pós-graduação do ICL.
Mas não espera não o dia 15, faz agora a inscrição, tem aí o QR Code na tela e tem o link icln2.com.br. Você se inscreve, coloca o seu e-mail e aí a equipe do ICL te lembra no dia 15, vai ser hoje, hein? Quinta-feira agora, né? Então já. Então tá em cima da hora, faltam 3 dias, mas dá tempo de você se inscrever. É isso então, gente, essa super aula que é gratuita, ao vivo aqui no ICL, então vale a pena fazer agora, e o Gessé Souza, enfim, que é um especialista nesse assunto, né? E da aula você parte para a segunda para se inscrever, né? Certamente isso. Você vai gostar da aula e vai querer fazer a inscrição. Isso que é bom também, né? Porque quando o Edu, depois, né, tem o Edu explicando as condições da pós-graduação, e aí ele traz também os detalhes das condições especiais, né, para a nossa comunidade, então não vou dar nenhum spoiler aqui, porque obviamente ele vai te contar tudo na quinta-feira, mas assistindo você tem direito a essas condições especiais da nossa pós. E as pessoas vão saber também o elenco de professores. Isso é importante, hein? Porque se no primeiro já era aquele timaço, aquela seleção, isso que agora vem melhor ainda. E a gente teve Gessé Souza, a gente teve Marilena Chauí, Renato Janine Ribeiro, Muniz Sodré, só entre outros. Nomão. Só Nomão, é isso. Imagina, onde que vai ter acesso, né, a professores como esses, enfim, para tratar de temas que são tão importantes, né, como esse que a gente estava conversando aqui a respeito do Donald Trump. Tudo isso está interligado, gente. Então, aqui com os nossos professores, né, e com o nosso olhar também, que tem o nosso tempero, né, do ICL. Então, tudo isso a gente confere nessa quinta-feira agora. Então, icln2.com.br para poder assistir a aula de graça na quinta-feira. Vamos seguir, gente, falando sobre o congresso que está esvaziado nessa semana? Metade está em Nova York e outra metade está na China com o Lula, né? É verdade. O Alcolumbre está na China. O Hugo Mota está em Nova York, né? Estava até esses dias aí na Quinta Avenida, num restaurante com o Gustavo Lima e tudo. A gente fala desse encontro do Gilmar Palusa lá em Portugal, mas esse tipo de encontro só aumenta, né? Porque o UOL tem um, a Veja tem outro, o Gilmar, tá todo mundo querendo fazer esse tipo de história. O ICL podia fazer um em Montevidéu, quem sabe? Fazer um em Havana. Pensando mais em Mercosul, né? Mercosul, Buenos Aires, Montevidéu. No Uruguai já bonito, hein? Já acho. Já pensou? O encontro. Mas daí não vai ter esse monte de gente só de direita, né? Porque não convida um que não seja de direita. Não, o nosso vai ser lembrando um pouco o Fórum Social Mundial. Podia ter. Várias vozes. Olha só. Ficar dando ideia aqui, de repente dá certo. Joga, né? Planta sementinha aí. Boa, Rodrigo e Chico. Agora, tem uma questão na história, né? Porque a gente está falando que o Congresso está esvaziado e tal, né? Que esses personagens políticos importantes estão lá fora. Mas tem uma briga ali, né? Uma queda de braço que continua muito atual e importante que está acontecendo, que é entre a Câmara e o Supremo Tribunal Federal. E aí um capítulo dessa história é uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, aliás, uma decisão por unanimidade. Então, todo mundo decidiu derrubar a resolução da Câmara que estava suspendendo o processo do golpe contra o deputado bolsonarista Alexandre Ramagem. Aí, só para trazer alguns detalhes aqui, Chico e Rodrigo, a primeira turma votou para prosseguir a ação penal contra o deputado, né? Ele é acusado de 5 crimes, e suspender o andamento do caso relativo a 2 crimes, que são dano qualificado e deterioração contra o patrimônio da União. Então, são desses casos que a gente está falando, né? Para os crimes de golpe de Estado, de organização criminosa, armada, inclusive, né? Tentativa de abolição do Estado Democrático, a ação penal desse caso vai continuar. Sim. Até porque o argumento é o seguinte, não é o argumento, é a letra do que diz a Constituição brasileira. Deputado federal, parlamentar em geral, né, Chico, tem o mandato protegido? Claro, a partir do momento que ele é diplomado. Se ele cometeu atos antes da diplomação, ele tem que responder por esses atos. Então, qual é o entendimento do STF? O STF já tinha mandado isso por escrito, inclusive, para a Câmara. São 5 crimes. Desses 5, 2 você pode dizer que tenham sido só no dia 8 de janeiro, que é a destruição dos prédios públicos, etc, etc. Mas golpe de Estado, atentado contra o Estado Democrático de Direito, isso começou antes do 8 de janeiro, quando o Ramagem não era deputado federal. Ele era um funcionário do bando golpista, né? Então, ele não pode ser protegido pelo mandato nesses outros 3 crimes. Importante a decisão, e o Alexandre de Moraes trouxe isso por escrito, e outros ministros também trouxeram esse argumento muito bem delimitado, né, Gabi? Exato. Eu vou trazer aqui o que disse o ministro Flávio Dino no voto, a votação foi no plenário virtual. Virtual, A gente tem aqui a aspa do voto do ministro Flávio Dino.
Somente em tiranias, um ramo estatal pode concentrar em suas mãos o poder de aprovar leis, elaborar o orçamento e executá-lo diretamente, efetuar julgamentos de índole criminal ou paralisá-los arbitrariamente. Tudo isso supostamente sem nenhum tipo de controle jurídico. Maiorias ocasionais podem muito em um sistema democrático, mas certamente não podem dilacerar o coração do regime constitucional. Então, o que está dizendo aqui, Forte né? essa fala, né, Chico? A Constituição está acima de o que ele chama de maiorias ocasionais. A grande fala, o grande voto, a grande defesa dessa tese no Supremo, dessa vez, foi o Flávio Dino. O melhor argumento, mas, eu digo assim, em comparação com o discurso que é sempre mais forte do Alexandre de Moraes, que é quem conduz o inquérito dessa história inteira, né? Agora, se puder colocar na tela de novo a fala do Flávio Dino, a Gabi chamou a atenção para o fim, né, em que ele diz que maiorias ocasionais não podem impor mudanças, não podem desmontar a Constituição. Mas eu chamo a atenção para ali o comecinho também, porque muita gente na extrema-direita diz que existe uma tirania do Supremo Tribunal Federal no Brasil. É verdade. Eles usam esse argumento. O Flávio Dino está devolvendo o argumento e dizendo o seguinte: somente em tiranias, um dos poderes consegue concentrar tanto quanto o parlamento brasileiro tem concentrado. O parlamento deveria elaborar leis, aprovar leis e fiscalizar o executivo, que é o papel do parlamento. Mas ele tem feito mais que isso. Ele tem executado o orçamento, o que não é atribuição do parlamento. Tá aí, ó, o Flávio Dino colocou, ó, só numa tirania, um poder, o parlamento, concentra tanto assim como aprovar leis, elaborar e executar o orçamento diretamente. Ele está se referindo às emendas parlamentares. Então, o parlamento já tem um poder, que esse sim é garantido, que é elaborar as leis. Aí ele tem um poder que ele usurpou, que é de operar o orçamento com as emendas, inclusive secretas. E agora ele quer efetuar os julgamentos criminais, parar os julgamentos, ser poder judiciário também. Então, se alguém está operando na base da tirania hoje no Brasil, é um setor do parlamento e não o Supremo. Esse é o argumento do Flávio Dino, que eu acho importante também. Argumento muito certeiro, né? Eu acho que uma das maiores maldições que a gente herdou nos últimos tempos é toda essa história do poder do Congresso executar orçamento. Aí entrou o orçamento secreto, entrou a farra das emendas PIX. Os caras ganham tudo na eleição, fazem 1 milhão de prefeitura, tiraram do governo, do Planalto, tiraram do Executivo um grande poder. Esvaziaram muito o poder no Brasil de quem é eleito para ser presidente. Sim. Então agora está irrigando base eleitoral. E isso é uma operação política que veio logo após o golpe praticado. Lembram? Eduardo Cunha foi um dos operadores do golpe. Eduardo Cunha com Michel Temer, que a gente estava falando dele agora aí. Michel Temer, Eduardo Cunha, dentro aí entra Arthur Lira e consolida isso. Consolida. Né? O Eduardo Cunha começou e depois o Arthur Lira completou essa história do parlamento tirar poder do executivo na hora de executar o orçamento. Quando eles fizeram, lembram? A ponte para o futuro. Por isso que o Temer fala, a direita precisa de um programa. Quando ele estava para dar o golpe contra a Dilma, o Moreira Franco e o Temer apresentaram o projeto para o futuro, que era uma pinguela para o passado, mas que era privatizar, fazer reforma da Previdência. Eles avisaram ali o que iam fazer. Por isso que o empresariado, a burguesia, apoiou o golpe. Né? Então, e fazia parte do golpe empoderar o parlamento, porque o parlamento está bem organizado com a Faria Lima, com os interesses do mercado financeiro. O executivo nem sempre você controla. Tem um líder popular, às vezes, que consegue confrontar o mercado financeiro, mas no parlamento está tudo mais dominado. Então faz parte do projeto que eles implantaram depois do golpe contra a Dilma e que está aí ainda. Impressionante. Tá aí ainda, e agora a gente tem essas figuras, né, também querendo entrar para a política, né, como o jantar que a gente trouxe a imagem agora há pouco, né? Eu estava até querendo saber quem é quem naquela foto, Gabi. Do centrão ali, a gente tem o Ciro Nogueira, né? A gente pode colocar aqui na tela mais uma vez essa foto. A gente tem o Gustavo Lima na parte de baixo ali, ó, no destaque esse é o Gustavo esquerdo. Lima. Aí em cima tem o Ciro Nogueira. Tem o Rueda que está ali. O Rueda é o de camiseta branca do lado esquerdo. Exatamente. E de pé, né? O Rueda que é presidente do União Brasil, por isso que eu falo que ele é cheio de poder. Antônio Rueda, né? Ele não tem mandato, mas ele é um desses... No poder do lobby de Brasília, o nome do Rueda hoje é um dos mais fortes. Ele montou essa federação, né? É uma figura sem mandato, que
tira do Luciano Bivar o partido. Eles tiveram umas cenas de novela, porque o Rueda acusa o Bivar de incendiar a casa dele lá na praia em Porto de Galinhas, lá no litoral de Pernambuco. Então, mas essas figuras que mandam no país, que estão aí gastando um pouco de dinheiro em Nova York. E montando um projeto para a direita brasileira que eles gostariam que fosse comandado pelo Tarcísio, mas está difícil de convencer o Jair Bolsonaro. Curiosamente, né, a família Bolsonaro não está nesse encontro. Só para quem chegou agora, essa foto que nós mostramos, as pessoas devem ter perguntado do que é essa foto mesmo? Faz parte da comitiva da direita brasileira participando desse encontro, essa série de encontros lá em Nova York. Como é que tem um nome isso aí, né? Brazilian Week. É o Brazilian Week. É o Brazilian Week. Devia ser... Tem figuras, né, relacionadas à política, economia, mercado, exatamente, né? E nessa foto, acho que a gente vai colocar mais uma vez ali na tela só pra gente ver, que eu acho que a gente estava explicando. E o Temer tá lá também, né? O Temer tá, mas é curioso que não está a família Bolsonaro. Nesse encontro não tá. Nesse encontro. Porque Eduardo Bolsonaro tá morando lá. Não foi convidado, será? Né? Me chama a atenção. É realmente, explicitamente, uma tentativa da direita se organizar por fora do bolsonarismo, a partir de Nova York, o que diz muito. Esse encontro vai servir muito para isso. Serve muito para isso. Estão fazendo as articulações lá. Mas é curioso, né? Eu achei curioso o presidente da Câmara dos Deputados aparecer publicamente na foto, né? Desse encontro. Ou tem aparecido já umas notas aí falando também que há o interesse do Hugo Mota, não para agora, mas há um sonho presidencial aí tentando em construção. Semente. Sendo rapaz jovem, etc e tal, presidente da Câmara. Mas que ele tem que passar pelo governo da Paraíba primeiro, corre aí a boca tem que ganhar o governo da Paraíba. Foi ele quem aconselhou Gustavo Lima nesse restaurante. Ele estava dando os conselhos políticos. Que é melhor, você colabora de outro jeito. Gustavo Lima pode participar de festa em barco, né? Como ele foi participar. Com o ministro do Supremo. Do Supremo e tudo. Com o Supremo, com tudo, né? Tudo. Já diria uma certa pessoa aí que apareceu no nosso noticiário hoje também. É isso aí. Agora, gente, a gente está falando aqui da primeira turma do Supremo, né? Tribunal Federal, da decisão que a gente trouxe agora há pouco. Tem uma outra também que saiu, além da ação do Ramagem, né? A respeito da Carla Zambelli, né? Que já se formou maioria, então a gente tem essa informação para condenar a deputada Carla Zambelli e também o Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, né? Pela invasão, né? Por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Eles estão respondendo por invasão de dispositivo informático e também por falsidade ideológica. O Chico Sá pode ajudar a gente a entender essa história, Chico, mas o que o relator, o ministro Alexandre de Moraes, pediu, né? No caso de condenação? São 10 anos de prisão para a Zambelli e também a perda de mandato, né? E o Delgatti, o hacker de Araraquara, seria uma pena de 8 anos e 3 meses de prisão. Então, a gente tem um 4-0 agora pela condenação e pelo cheiro da coisa, né? A gente já teve os votos do ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Falta só o Fux para a gente saber se vai ser uma decisão por unanimidade, né? Na verdade, esse julgamento começou na sexta-feira. Na sexta, a gente já tinha 2 votos a 0, né? Pela condenação da Zambelli e do hacker. E no fim de semana se consolidou, né, Gabi e Chico? Então, quer dizer, é uma notícia que ela começa a aparecer na sexta, mas durante o fim de semana, e por isso que a gente está atualizando hoje aqui para vocês. Estou achando alta a pena do hacker. 8 anos. É muito alta em relação a... Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele é contratado pela Carla Zambelli, uma parlamentar com mandato, vive de dinheiro público. O hacker é um terceirizado aí na parada, contratado. Vamos contratar o rapaz que ele sabe entrar nos sistemas, ele já tem fama lá do tempo da Vaza Jato. Então, ele é um contratado. Eu acho a importância dele, importância técnica. Ele jamais faria isso se não fosse um contrato. Ele esteve lá junto com o PL, a Carla Zambelli, o Valdemar e o Bolsonaro, na tentativa também de mostrar que as urnas seriam frágeis, violáveis. Ele foi contratado nessa boiada toda aí. Acho que 5 anos aí, olhe lá, viu? Na verdade, a Carla Zambelli é que foi, por assim dizer, o cérebro dessa operação. Ela é quem pensou essa operação toda. Então, a cana braba mesmo tinha que ser nela. É verdade. Agora, é incrível como não sobra nada pro Valdemar, né? Valdemar Costa Neto foi poupado no caso da... Ele está respirando aliviado. Tá respirando, porque... A Polícia Federal indiciou, quando chegou a PGR no caso do golpe de Estado, tira o Valdemar, coitado, tirou o Valdemar.
Acho que é uma operação política, uma escolha política, né? E nesse caso aqui, a Carla Zambelli, o hacker e tal, mas o Valdemar também não responde, né? Então, quer dizer, ele está conseguindo escapar ileso aí também desse caso. Mas parece que o advogado do hacker falou, né, Chico? Falou. É o Ariovaldo Moreira, o advogado do Delgatti, ele falou com a Globo News, e a gente tem essa aspa que é interessante, viu, o que ele falou. Olha Vamos só, ver. Também achei. Pessoal, prestar atenção aqui no que disse o Ariovaldo Moreira, o advogado do Delgatti. Ele diz aqui, abre aspas, o que foi dito pelo Walter Delgatti desde a CPI dos atos golpistas, ele sempre usou o mesmo discurso. Ele sempre disse que estava amando de Carla Zambelli e ele sempre apontou que esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está falando aqui, ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que passavam para ele é que Bolsonaro sabia de tudo, fecha aspas. Sabia de tudo. Ele esteve na cozinha lá do Bolsonaro, comendo lá um cachorro-quente com ele, no Palácio da Alvorada. A Carla Zambelli leva o hacker lá. A Carla Zambelli, esse é um crime tão premeditado que ela se fotografa, ela faz ali uma selfie com o Delgatti, num posto de gasolina, numa estrada, ela exibindo o hacker. Olha aí, quem a gente contratou. Como um troféu, né? Agora nós vamos entrar nas urnas, agora nós vamos arrebentar. Então, é um crime tão premeditado por parte dela que... É surreal a gente ainda falar em perda de mandato. Isso não ter acontecido ainda. Ela devia ter perdido com aquela foto, já seria suficiente. Sabe? Não, só para lembrar quem está olhando, ela não está sendo julgada pelo caso em que ela ameaçou matar, né, uma pessoa na véspera da eleição. Com uma arma em punho. Com uma arma em punho. Ela está sendo julgada pelo caso da invasão hacker. Ao CNJ, né? Ao CNJ. Mas a pena, nesse caso aqui, se ela for condenada, além dos 10 anos de prisão, ela perde o mandato e tem uma multa, Gabi, de R$2 milhões que ela e o hacker vão ter que pagar. Na sexta-feira eu até comentava, a Zambelli consegue, faz uma vaquinha aí com os extremistas amigos dela e paga. Agora, o hacker Delgatti já vivia numa Bolsonaro pior. Podia pagar para ela, né? Que personagem da história do Brasil esse hacker, né? É um personagem ele salva o Brasil... Na Vaza Jato. Na Vaza Jato, quando ele desmonta uma tramóia sem fim entre procurador e juízes, né, entre juiz e procuradores. Ele desmonta a grande farsa do Brasil, que era a farsa para tirar Lula do jogo, e desmonta meio sem querer, porque ele estava ali tentando ganhar um troco na internet. Também. Ele não estava nem afim de nada político. Aí ele entrega a Manuela Dávila, o material, a The Intercept Brasil publica o material, revira, muda toda a história do país, aí depois ele é contratado pela Carla Zambelli, pelo Bolsonaro. Pelo bolsonarismo. Que o Bolsonaro, ele visitou o Bolsonaro lá no Alvorada, então... que personagem, isso daria uma série maravilhosa. Opa, né? O pessoal aí do podcast investigativo. Opa, não é? Que personagem é esse? Alô, Juliana Dalpiva. Ele tem uma história... Igor Melo. Eu acompanhei um pouquinho lá na época da Vaza Jato, né? Ele tem uma história familiar, confusa, assim, né? Uma história... Enfim, não tem uma situação financeira boa, é um rapaz que vivia de maneira... Não vou dizer humilde, mas assim, uma maneira difícil. Acho que na casa da avó, cara, interior de São Paulo. Lascado, tava lá sem um cara nada, lascadão, né? Um cara lascado. Não conseguia pagar as contas. Aí aparece a Carla Zambelli e fala, meu filho, vem aqui, vou te levar lá pro Bolsonaro, você ajuda a gente aqui? Fala, pô, de repente resolve minha vida, né? E aí lá foi ele. Posso trazer uma notícia de última hora aqui? Saiu agora. A oposição apresentou um pedido de criação da CPI mista do INSS. Prevendo uma comissão, né, com senadores, deputados e tal, para investigar esse desvio do dinheiro dos aposentados e pensionistas, né, que, enfim, foi revelado pela Polícia Federal. A gente falou longamente sobre isso aqui, né, gerou queda de ministro e tudo. Mas foi um pedido apresentado pela oposição, olha só, deputada Coronel Fernanda e pela senadora Damares Alves. Vão querer colocar no colo do governo federal, né, Rodrigo? Se fosse governo, eu toparia isso, porque é igual aquela do 8 de janeiro. O principal Teve do MST também, né? Do MST também. Vira tiro no pé, você acha? Agora, é porque, de qualquer forma, uma CPI paralisa muita coisa. Paralisa as votações importantes, etc. Por esse aspecto, o governo tem razão. Mas a gente só tem personagem, o careca do INSS. Pega hoje, sai uma foto dele numa carona com o Bolsonaro numa motocicleta daquelas. Sim. Onyx Lorenzoni recebeu via offshore dinheiro do INSS.
Só tem gente do lado de lá, deixa rolar essa investigação. E a informação de que tinha gente ligada ao mundo evangélico também. Tem, muita gente. E exército. Tinha muitos militares no INSS. O Bolsonaro encheu de militar lá e militar operou um bocado de história. Os personagens que eu conheço dessa história, no Ceará já apareceu lá um império de uma funerária que tem muita grana, também com viés bolsonarista. Então, não há o que temer por parte do governo, não há personagem com cara de governo nessa história. É que CPI sempre pode virar, né, um palco para a produção de conteúdo de rede social. Né? E paralisa, né, votações importantes. Mas do ponto de vista de temor do governo... Investigação mesmo não vai ter nada. Zero. Vamos ver onde é que vai parar essa história agora. Acabou de entrar aí a oposição já tinha um pedido formal. Gabi, desculpa, durante as suas férias, já tinha um pedido para uma CPI na Câmara. E agora eles conseguem CPMI agora. Agora eles conseguiram uma CPI mista, o que significa deputados e senadores, portanto, uma CPI no Congresso, mista, né, como você leu. É uma nova tática aí da direita. É isso aí, gente. Mas sem chance também, né? O Alcolumbre está lá com Lula, voltando da China. Bom ponto. Tá lá sentado. Hoje o Lula abrindo o discurso lá com anúncio de 27 bilhões da China para o Brasil. Ele abre agradecendo fulano, companheiro Alcolumbre aqui ao meu lado. Olha só, o Zé Carlos. O companheiro Alcolumbre estava lá. Gente, presidente Lula não dá ponto sem nó, né? Bom, vamos nessa? Então, amanhã a gente está de volta. Agora tem Chico Pinheiro entrevista com o professor Castro Rocha, hein, gente? Show de bola. Fiquem aí e assistam, hein? E nós vamos ficar aqui também ligados na entrevista com o professor Castro Rocha. Amanhã estaremos de volta, a partir das 7 horas da manhã. Chico, Rodrigo, bom estar de volta. Muito bom, Gabi. Tamo aí. Até amanhã, pessoal. Boa noite. Até mais. Eles não querem trabalhar porque recebem Bolsa Família. Por isso são preguiçosos. Por isso que o Brasil não vai para frente. Quem nunca ouviu esse tipo de discurso da boca das nossas elites? Ou até mesmo de um colega na mesa de bar ou daquele familiar bolsonarista? A ideologia das elites se propaga pela boca a boca das pessoas, como se fosse uma verdade absoluta. É sobre esse tema que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, uma quinta-feira, às 20 horas. Uma aula de graça e aberta, onde vamos entender de onde vêm os discursos que dominam o debate público e como reverter esse jogo com história e consciência crítica. É uma chance única de saber mais sobre a pós que está revolucionando a educação no nosso país. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.